seja muito bem-vindo ao canal 7 de Teologia. Aqui é o pastor Sérgio Lenz e juntos vamos dar prosseguimento ao estudo que iniciamos ontem acerca do Salmo 23, tão conhecido, tão estudado, tão pregado, um assunto tão maravilhoso, mas que sempre tem algo especial para o meu e para o teu coração. E desde já eu quero lembrar a você o quanto é importante que você se inscreva no canal, faça a sua inscrição e depois disso, corre lá, deixa o seu like, faça o seu comentário e envie para muitas pessoas. Compartilhe este vídeo, compartilhe esse canal para que muitas vidas possam chegar ao conhecimento da palavra e da vontade do nosso grande Deus, tá certo? Então, dito isso, você já está vendo na tela aí o Salmo 23, que nós vamos fazer a leitura neste momento, para que possamos lembrar que nós estamos no verso de número 2, que diz desta maneira: Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. Pois muito bem, você lembra que nós falamos que a perspectiva da ovelha dentro do Salmo 23 é uma perspectiva de alguém que passa pelas 4 fases, pela primavera, onde está inclusive esses primeiros versos que nós lemos, principalmente o 2, né? Pelo verão, quando ele vai para os vales, pelo outono, quando o pastor precisa levar a sua ovelha para as mesas, e depois, finalmente, o inverno, quando a ovelha precisa ser recolhida para a sua casa. Mas e aí? Chegamos no tempo, ou pelo menos no momento, em que bateu a sede na ovelha. E sabemos, na verdade, que ovelha que não tem sede está doente. Isso acontece comigo e com você. Quando não temos sede, não aquele período normal em que estamos hidratados, algumas pessoas desenvolvem uma capacidade de passar mais tempo sem beber água, natural, até aí tudo bem. Mas você sabe que é importante se hidratar, é importante porque o nosso corpo é 70% constituído de água e isso faz parte da nossa vida, então é necessário nos hidratarmos. E aquele que não se hidrata da maneira correta, de uma maneira adequada, ele vai ter problemas sérios mais cedo ou mais tarde, problemas renais, problemas de bexiga e, enfim, tantos problemas que vão surgir aí com a falta da água, o sangue que engrossa, a pressão que aumenta e tantas coisas. A própria pele vai envelhecer mais rapidamente, então é necessário se hidratar. Por isso, quando nós encontramos alguém que de forma acentuada não tem sede, chegamos à conclusão: essa pessoa está doente, não tem sede por vários dias, só tem que estar doente, e se não está, vai ficar. Isso acontece na vida espiritual. Nós, por exemplo, sempre dissemos que uma pessoa que aceita Jesus como Salvador, que entrega a sua vida para Jesus, a primeira coisa que ele quer é a água. Nesse caso, a água do batismo. Ele quer descer as águas do batismo, ele quer ser membro do corpo de Cristo. Mas tem uma outra água que faz parte da necessidade, do desejo daquele que entrega a sua vida para Jesus, que é a água da palavra de Deus. A água da palavra de Deus, ela é necessária porque ela vai lavar de dentro de nós os conceitos errados, as ideias erradas, as filosofias e as religiões que foram implantadas dentro de nós, nos conduzindo ao erro. Por isso a necessidade de nós buscarmos a água da palavra de Deus. É essa água pura que vai nos lavar, que vai nos limpar, e é necessário desejar ardentemente para mitigar a sede espiritual. Mas a ovelha, segundo o salmista Davi, ela era levada pelo pastor para junto dos ribeiros de água, para matar a sede, claro. E você sabe que não é sempre que se encontra
um ribeiro de água e principalmente de água limpa. Então, quais são as fontes que essa ovelha pode mitigar a sua sede? E aí, fazendo uma alegorese, quais são as fontes que eu e você, enquanto cristão, vamos encontrar a água que vai matar a nossa sede espiritual? Então, anote aí. Primeira fonte é a fonte do orvalho sobre a relva. Que negócio bonito, né? E se você parar para pensar, quando é que o orvalho cai sobre a relva? Geralmente na madrugada, durante a noite ou pouco antes do amanhecer, antes que o sol aqueça e seque tudo naturalmente. E quando nós falamos de madrugada, quando nós falamos de noite, nós estamos falando de intimidade, aquele momento não só da solidão, mas da solitude, quando você vai à presença do Senhor. E eu gosto de deixar isso muito claro, os momentos da solitude não é necessariamente porque é madrugada, é que normalmente na madrugada as pessoas estão dormindo, com exceção dos profissionais que trabalham em plantão de revezamento, mas o normal é que o mundo todo na madrugada dorme, né? E enquanto a maioria está dormindo, alguém está em silêncio, clamando ao Senhor, chorando, agradecendo, orando, intercedendo, buscando, não importa. E é ali que se desenvolve intimidade. E isso não precisa ser necessariamente uma madrugada. Isso pode ser uma manhã, se você tem o espaço, o local adequado. Isso pode ser uma tarde, pode ser meio-dia, o início da noite. Mas a ideia aqui é buscar a partir da intimidade. Então, o orvalho que vai descendo sobre a relva, ele vai molhando as plantas, e as ovelhas, naturalmente, elas comiam as plantas, né? Aquela relva que estava ali sobre a terra, molhada, e se hidratavam. Isso acontece ainda hoje. Eu gosto muito de uma frase que diz que é melhor ter marcas no joelho do que feridas no coração. Quem tem marcas no joelho, de fato passou mais tempo na presença do Senhor do que o normal. E Deus, ele tem um jeito todo especial de lidar comigo e contigo, e do jeito dele, ele fala de uma maneira que aquele que ouve, de fato, sabe que foi Deus que falou. E quem está à volta não está entendendo absolutamente nada. E esse é o nosso Deus. Segundo lugar, anote aí, a água também provinha dos poços profundos. E aí, meu irmão? E aí? Poço profundo para ser cavado até encontrar água dá trabalho. E nesse caso aqui, quando nós aplicamos isso à realidade espiritual das nossas vidas, nós temos que pensar que quem cavou o nosso poço não fomos nós, nunca fomos nós. Quem cavou o nosso poço foi Jesus, quando subiu aquela cruz e foi até a morte obediente por um sacrifício perfeito. É neste ponto que você vai descobrir que quem cavou o poço foi Jesus. Mas veja, o poço está cavado, o poço é profundo, as águas são abundantes, o balde é pequeno, o braço é fraco, a corda é curta. Então, o meu e o teu esforço é ir lá embaixo, descer, ir até a presença da fonte das águas para buscar água para se hidratar. Pois bem, acontece que o pastor, quando ele ia buscar a água para suas ovelhas, ele precisava descer, ir lá na parte de baixo, encher
sei lá o que ele tinha lá, se era balde, se era pele de animal que usava como recipiente, mas ele tinha que encher, tinha que trazer, despejar dentro do coxo lá, geralmente cavado na pedra, para que as ovelhas viessem beber. Isso acontece conosco também. Se nós queremos buscar as profundezas de Cristo, se nós queremos alcançar algo mais, vamos dizer assim, uma água mais gelada para matar a sede espiritual das nossas almas, nós precisamos descer, ir até lá na presença de Jesus. É realmente buscar a presença dele, e fácil não é, mas ele disse: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida, tá bom? Terceiro lugar, anote aí, o que acontece? A água provinha das nascentes e regatos que descem do degelo. E é interessante porque as montanhas, os picos mais altos, até hoje congelam, a chuva cai em forma de neve, congela, e à medida que o sol nasce e esquenta, a parte de baixo, as estepes estão quentes, o calor sobe, derrete aquele gelo e criam aquilo que na língua hebraica chama-se de vades, que são os pequenos regatos temporais, que duram por um tempo e depois não mais. E ali, dessa nascente que desce do degelo, que as ovelhas bebiam. Isso me lembra muitas vezes que dos lugares mais improváveis pode vir a fonte da nossa bênção. E um dos lugares mais improváveis, talvez mais criticados que nós encontramos ao longo da história da humanidade, principalmente nesses últimos 500 anos, é a palavra de Deus, é a Bíblia. Odiada, queimada, achincalhada, detestada, mas ela tem sido fonte de mudança, de transformação de caráter, de transformação de história de sociedades inteiras. É a Bíblia. E ela é por um tempo que nós estamos dizendo que é. Sabe por quê? Porque esta fonte vai secar. Sim, um dia a igreja subirá, a igreja será arrebatada, Jesus voltará para buscar a sua noiva. Então, aproveite enquanto a água do degelo está descendo. Aproveite enquanto há água no regato. Afinal de contas, o nosso Deus está nos chamando e dizendo assim: eu sei que você não está entendendo muito bem a minha vontade, mas entenda que mesmo que você não compreenda o que está acontecendo, beba da fonte da água da vida. O Espírito e a noiva estão dizendo: porque se nós crermos que Ele está no comando e que Ele tem um plano para cada um de nós, valerá a pena caminhar. Na perspectiva de uma ovelha, valerá a pena ser conduzido. Afinal de contas, estamos terminando esse tempo maravilhoso da primavera, estamos nos aproximando do verão. Amanhã falamos um pouquinho mais e falamos também do verão na perspectiva da ovelha. Eu vou ficando por aqui, agradecendo o carinho da sua companhia, desejando a você uma excelente semana na presença do Senhor. Fique com Deus, afinal de contas Ele ainda é o maior, o melhor e o mais fiel companheiro.